Muito bem. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja superabundante nas nossas vidas, amém? Que assim seja nessa noite, né? Que responsabilidade maior ainda, né? Agora está sendo gravado, né? Para não falar besteira. E é válido, né, meus irmãos, que a gente tem esse temor, né? De não falar besteira quando nós estamos com a tão importante missão, né, de trazer a palavra de Deus para a igreja. Então isso é muito sério e é muito importante que a gente tenha esse senso de responsabilidade. Então é uma grande responsabilidade, mas também eu queria compartilhar com os irmãos que é uma grande alegria também, porque nós somos fortalecidos, né, quando nós nos debruçamos mais na palavra do Senhor para conhecê-la e, enfim, quando o Senhor também acende em nossos corações a necessidade que a igreja tem de aprender a palavra de Deus e coloca isso nos nossos corações, né, essa responsabilidade. Então, é uma grande alegria e eu espero que assim o Senhor venha nos conduzir nessa noite para que possamos ter o melhor proveito da sua palavra nas nossas vidas. Meus irmãos, na quinta-feira passada, infelizmente, eu não consegui vir para estar aqui convosco, né, no início foi o início, né, da exposição em Filipenses, né? Foi o início, e aí quem esteve aqui foi o irmão Samuel, e aí nessa quinta-feira tem um downgrade, né? Então foi o Samuel, aí desceu para mim, né? Então hoje os irmãos vão ter um expositor pior nessa noite, mas nós oramos a Deus para que, apesar do mensageiro, né, nós sabemos que apesar do mensageiro, a sua palavra é poderosa, a sua palavra é maravilhosa e ela tem o poder de transformar os nossos corações. Então, que assim o Senhor faça. E aí a ideia hoje é nós continuarmos essa exposição no livro de Filipenses e a gente vai continuar ainda no capítulo 1. Então, o Samuel, acredito que ele foi até o versículo 11 ou 12. Então, 11, né? E aí hoje eu vou dar continuidade a partir do versículo 12. Então, nós continuamos no capítulo primeiro. E eu queria, antes de fato, irmos para o nosso texto, fazer uma recapitulação aqui, né, da introdução, bem breve. Né? Eu acredito que o Samuel já deve ter trazido uma introdução mais robusta sobre o livro de Filipenses, mas eu queria recapitular aqui com os irmãos o contexto da carta, né, para a gente se situar e relembrar também o contexto em que essa carta foi escrita. Então, nós temos aqui uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, tá certo? Então, se os irmãos lembram bem, lá em Atos 16, nós temos o relato na segunda viagem de Paulo, né, onde ele recebe uma instrução de Deus para que ele passe a Macedônia e vá socorrer aquelas pessoas que estão ali levando o evangelho a elas, né? Então, ele sai da Ásia e vai para a Europa. Então, ali é o início do evangelho no Ocidente, né? Então, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai até falar, né, que é o início de tudo para nós aqui desse lado do globo, né? Então, talvez se não fosse isso, se não fosse a ação do Senhor em instruir Paulo para ir para aquela região, o evangelho não tivesse chegado a nós nos dias de hoje, né? Então, começa ali essa empreitada. E aí, Paulo vai, e de forma muito estratégica, ele se dirige à cidade de Filipos. E a cidade de Filipos é uma colônia romana, então por isso que ela é tão estratégica. É uma cidade influente, né? E é por isso que é tão estratégica a ida de Paulo ali. Então, é uma igreja que foi plantada pelo trabalho missionário do apóstolo Paulo. Tá certo? Então, aqui Paulo está direcionando essa carta para essa igreja. E é uma igreja que já conheceu desde o seu princípio o que é sofrer pelo evangelho e como o evangelho exige do homem uma participação dos sofrimentos de Cristo. Então, é uma cidade que viu o apóstolo Paulo chegar ali, juntamente com Silas, e serem logo presos, né? Então, Paulo e Silas são presos lá em Filipos, e os irmãos devem conhecer esse texto muito bem, né, onde eles
são ali presos, açoitados, e aí de madrugada eles estão lá entoando louvores a Deus, e Deus causa um terremoto ali na prisão, que faz com que as cadeias se abram, e ali a conversão daquele carcereiro. E olha só que interessante, essa carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que é uma das cartas, né, chamada de cartas da prisão. É uma carta que Paulo escreve quando ele está na prisão. E olha que interessante, a igreja de Filipenses ela começa nesse contexto. Porque ali, quando Paulo e Silas estavam na prisão, é que acontece a primeira conversão de um filipense. Então, antes deles serem presos, existe um relato lá em Atos da conversão de Lídia. Né? Porém, ela não era uma filipense. Ela era asiática, se eu não estiver equivocado. Mas é na prisão onde o primeiro filipense é convertido, que é o carcereiro, ele e toda a sua família, diante do testemunho e da pregação de Paulo e de Silas. E, então, a igreja tem essa relação com Paulo e é uma relação muito íntima e muito boa. E nós vemos durante toda a carta de Filipenses, Paulo falando de uma forma muito carinhosa, né? O carinho, o amor que ele tinha àqueles irmãos com aquela igreja, e que era recíproco também, porque era uma igreja que era uma igreja missionária, é uma igreja que deu muito apoio a Paulo, que enviou mantimentos e suporte a Paulo quando ele estava em Tessalônica, e agora também, quando ele estava na prisão em Roma, também enviara suporte por meio do irmão Epafrodito, tá certo? E é assim que o suporte chega até Paulo, e é por meio dele que Paulo, de volta, né, ele entrega essa carta aos irmãos filipenses, tá certo? Então, esse é o contexto da carta. E aí nós vemos, nesse cenário todo, a preocupação de Paulo com o impacto que a sua prisão teve na igreja. Então, imaginem só os irmãos. Nós sabemos que Paulo foi que fundou a igreja dos Filipenses, então era ali o seu fundador, e era talvez o principal missionário daquela época ali, na formação ali da igreja primitiva. E nós entendemos também que a igreja era uma igreja nova, né? Vou pegar logo aqui o... Eu não sou muito fã dessas coisas sem fio, né? Por isso, né? Deixa a gente na mão. Fone, mouse. Então vou pegar logo aqui o microfone com fio. Então imaginem só os irmãos. Aquela igreja foi formada ali, plantada por Paulo. Então, e Paulo era o principal missionário, o principal propagador do evangelho naquela época. E era uma igreja nova. Né? Nós entendemos que Paulo foi quem fundou a igreja. E aí, tempos depois, ele está preso, não durou muito tempo, né? Até uma coisa e a outra acontecer. Então, era uma igreja nova, uma igreja recente. Nós imaginamos, então, que existiam muitos irmãos recém-convertidos, alguns irmãos que estavam tendo o primeiro contato com o evangelho, e de cara, eles veem o seu principal pregador, a pessoa mais proeminente ali, no que diz respeito ao cristianismo do primeiro século, é presa. Então, o que a gente imagina? Tem alguma coisa errada aí, né? Será que Deus realmente está com Paulo? Será que Deus realmente está com essa fé que está sendo pregada, com essa mensagem que está sendo pregada? Espírito lá? Foi colocado agora há pouco. Eu vou usar aqui, quando falhar, eu pego. Então, nós vemos, então, imagina só como estaria a cabeça dos irmãos, né? Agora, parem para pensar um pouco. Vocês já tiveram a oportunidade de visitar alguém na cadeia? Ou de ter alguém próximo a vocês na cadeia? É uma infelicidade, né? Uma infelicidade. Eu já passei por isso. E a nossa reação é ficar muito preocupado com aquela pessoa que está ali, né? Está passando por aquilo ali. Na grande maioria das vezes, eles estão ali de forma justa, né? Nós entendemos que a justiça deve ser exercida também na vida daquela pessoa, mas por ser uma pessoa próxima a nós tendemos a nos preocupar com ela, né? Deu uma mãozada aqui no microfone. Nós tendemos a ficar preocupados com elas. Agora, se Paulo, como grande pregador do evangelho, um cara que foi tão importante na vida dessa igreja e de muitas outras igrejas, naquele primeiro século, na formação dessas igrejas,
Ele era muito conveniente para ele exigir desses irmãos que existisse uma preocupação da igreja com a vida dele e de que existisse um suporte da igreja com a vida dele. Era muito conveniente. Ele estaria corretíssimo em pensar dessa forma. E foi o que aconteceu no caso dos filipenses, né? Mas não é o caso de todas as igrejas, né? Então não são todas as igrejas que deram esse suporte a Paulo, mas foi o caso da igreja de Filipenses. Todavia, aqui nessa carta a gente vê a mão contrária, né? Então, enquanto nós esperaríamos que as igrejas chegassem para se preocupar com Paulo, nós vemos Paulo na prisão se preocupando com quem está fora. Então, olha só a preocupação desse irmão, né? O amor que esse irmão tinha à causa do Evangelho, o amor que esse irmão tinha pela igreja de Cristo, né? Então, o apóstolo ele continua buscando os irmãos e preocupado com o crescimento espiritual dos irmãos e preocupado com o impacto da sua prisão na vida desses irmãos, porque já é de se esperar que tivesse assim um grande impacto a prisão da figura mais importante da igreja do primeiro século, né? E, meus irmãos, nós poderíamos pensar que o cara que se encontra nessa situação depois de tudo que Paulo passou, e Paulo passou por muitas coisas, muitas tribulações, né? Como a gente já mencionou aqui, a prisão em Filipenses foi uma delas, né? Onde ele foi açoitado ali, e quando ele sai da prisão, inclusive, ele até questiona, né? Por que vocês fizeram isso, sendo que eu sou cidadão romano, né? E foi injusto aquilo ali que fizeram com Paulo, como agiram com ele, porque era uma colônia de Roma e eles agiram ao contrário dos direitos do cidadão romano. E Paulo passou por esses açoites, Paulo passou por muitas provações no contexto de proclamação do Evangelho, e nós deveríamos esperar que a essa altura, estando ele preso, depois de tudo que ele passou, ele falasse: o meu trabalho eu já fiz. Então, quantos de nós ainda seguiríamos firmes e com foco no trabalho, no nosso trabalho, né? E na preocupação na proclamação do Evangelho, mesmo depois de passar por tudo isso? E é o que Paulo faz. Porque Paulo ele é preso, e no momento que a gente poderia esperar que o seu ministério estivesse acabando, na verdade, ele se preocupa em o que as minhas cadeias como as minhas cadeias vão contribuir para o Evangelho. Como o meu sofrimento, a minha participação no sofrimento de Cristo, as minhas cadeias, o meu sofrimento, a minha dor, vai contribuir com a igreja de Cristo e com a obra de Cristo. Então essa é a preocupação de Paulo. E é isso que nós vemos no texto que nós vamos ler nesse momento, que é Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 18. Então vamos fazer essa leitura e olhar agora mais aproximadamente o texto. Diz assim, versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém? Deixa eu só beber um amém. Meus irmãos, voltando agora os nossos olhos para o texto, né, depois de ter
lido na íntegra, vamos tentar passar agora pelos versículos que nós lemos, tá certo? E o versículo 12, ele já começa trazendo aquela preocupação que eu informei aos irmãos, né? Então imaginem vocês, o camarada na prisão, e a Epafrodito chega lá para trazer mantimentos para ele, para trazer uma ajuda vinda da igreja de Filipos, e naturalmente a igreja estava preocupada com o apóstolo, né? Então queria saber como ele estava e qual é a resposta dele a essa preocupação. Meus irmãos, as coisas que me aconteceram, estão me acontecendo, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Olha só. Então os irmãos estavam preocupados com a vida dele, mas Paulo estava mais preocupado com o Evangelho e com a obra de Cristo do que com a sua própria vida. É o que nós, pelo menos o que nós vemos aqui nesse texto. Meus irmãos, e aqui vem a primeira indagação para nós mesmos, então. E eu pretendo, né, ir trazendo as aplicações nesse texto para as nossas vidas durante os versículos mesmo. Eu não quero guardar para o final. Mas aqui vem a primeira indagação para os nossos corações. Até onde nós estamos dispostos a nos unirmos com a cruz de Cristo? Porque isso, meus irmãos, é o Evangelho na prática. Porque nós não participamos só da ressurreição e da glorificação de Cristo, mas nós participamos da cruz de Cristo. O chamado ao Evangelho, o chamado de Cristo aos nossos corações, é um chamado também ao seu sofrimento, à sua cruz. Deus espera isso de nós. E Deus pretende usar isso nas nossas vidas. Nós nos alegramos na cruz, mas não somente a história da cruz, do passado de Cristo, porque isso é muito fácil, né? E aí isso a gente consegue entender e assimilar e aceitar muito bem. Cristo foi crucificado em nosso lugar. Mas como nós participamos da cruz de Cristo? Ou a cruz só é bonita em Cristo, não é bonita em nós? Nós também participamos da cruz de Cristo. Nós tendemos a aceitar o escândalo do Cristo crucificado, mas a fugir do escândalo, se escandalizar quando nós nos aproximamos muito da cruz. E aí a gente se parece muito com Pedro, né? A história de Pedro foi assim, né? A gente estava até conversando com um reverendo no domingo. Pedro fez exatamente isso, né? Ele andou com Cristo e ele aceita a dor e o sofrimento de Cristo e o Evangelho do Cristo crucificado, mas quando ele se encontra no momento em que a sua pele está em risco, né? Ele nega ao Senhor Jesus por medo, mesmo depois de ter dito que não negaria. Então, na teoria é muito fácil. Nós podemos, na teoria, dizer que nós nunca negaremos a Cristo, mas quando a nossa vida está em risco, quando nós temos que negociar a nossa própria vida, o nosso próprio bem-estar, quando nós temos que nos sacrificar de alguma forma, quando nós temos que participar efetivamente da cruz do sofrimento de Cristo, nós fugimos e nós o negamos, porque nós amamos mais a nós mesmos. Então, quanto estamos dispostos a sacrificar para de alguma forma contribuir para o progresso do Evangelho? E é esse sacrifício que é necessário quando Paulo vai lá plantar a igreja dos Filipenses, a igreja lá em Filipos. Olha só o que Paulo teve que passar para que aquela igreja fosse plantada, né? Para que o Evangelho ali brotasse. E Deus faz isso muito bem, porque nós podemos imaginar, Paulo ele recebe uma iluminação do Espírito Santo e vai para aquela região ali na Macedônia, chega a Filipos, por inspiração, por iluminação do Espírito Santo. Ele queria, na verdade, ir para outro canto, e Deus o leva para aquela região. E aí nós podemos pensar que quando nós andamos segundo a vontade de Deus, nós vamos estar de boa, nada vai nos acontecer. E é por isso que muitas vezes nós buscamos entender qual é a vontade de Deus, né? Então, Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida, né? Senhor, será que eu deveria me mudar de casa? Será que eu deveria comprar isso ou aquilo?
aos jovens, né? Será que eu deveria namorar com essa moça? Será que eu deveria me casar com ela? E aí nós buscamos muitas vezes nos aproximarmos do entendimento da vontade de Deus para a gente fugir do que pode fazer a gente se dar mal, né? Então a gente quer apenas ficar na tranquilidade, né? Pô, eu sei que se eu fizer alguma coisa que não é a vontade de Deus, eu vou quebrar a cara. Então, Senhor, é a tua vontade? Mas olha só, Paulo vai para aquela cidade iluminado pelo Espírito Santo, e quando ele chega lá, o que Deus faz? O que acontece com ele e com Silas? Eles são presos, são açoitados, e eles conhecem o que é sofrer por Cristo Jesus, sofrer por causa do Evangelho. E é nesse contexto em que os frutos ali são colhidos, né? Porque é ali que Deus salva aquele carcereiro, a primeira família de filipenses ali, pelo menos o que é relatado lá em Atos, que é salva, né, que é encontrada pelo Evangelho naquela cidade. Então, fica essa indagação e essa provocação nos nossos corações, né, que apliquemos, que o Espírito Santo de Deus aplique isso nos nossos corações, né, o quanto nós estamos dispostos a nos sacrificar para, de alguma forma, contribuir para o progresso do Evangelho. E nós chegamos no versículo 13, e Paulo vai falar: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E aqui nós vemos o primeiro fruto de Deus. Então Paulo, ele fala para os filipenses: olha, o sofrimento que eu estou passando, esse aqui que eu estou passando, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. De que maneira os sofrimentos e as cadeias de Paulo estavam contribuindo para o Evangelho? Aqui é a primeira forma, né? Então, Deus trabalha de forma tão maravilhosa que Ele usa essas situações, né, que muitas vezes nos parecem obscuras, né, e que a gente muitas vezes não consegue entender que acontecem nas nossas vidas, mas que depois se mostram, né, caminhos muito melhores do que aquele que nós havíamos planejado. Então, mais uma vez, a história de Paulo em Filipenses, né? Quando ele vê as coisas que parecem que não estão acontecendo da forma como ele havia planejado, mas Deus está lá agindo de uma forma muito mais maravilhosa do que nós conseguimos imaginar, né? E é o que nós vemos na história de Jonas, quando aquele profeta fujão acha que a melhor forma de Deus agir com a sua justiça, de Deus mostrar àquele povo ali a sua justiça, aquele povo de Nínive, exterminando aquele povo, era isso que estava no coração dele, e ele compra essa briga com Deus, né? Ele briga, ele discute com Deus, que Deus não estava agindo da forma correta, que a forma correta, na verdade, era a que ele pensava, era a que ele planejava, mas Deus mostra para ele como o coração dele era mau, como o coração dele era egoísta, como o coração dele não estava alinhado com a vontade de Deus. E nós, muitas vezes, queremos comprar essa briga com Deus, queremos comprar essa briga com a igreja, porque as coisas não são feitas da nossa forma, né? E Deus faz com Jonas o que Ele faz com muita maestria conosco, ainda no dia de hoje, né, que é mostrar o quanto nós estamos errados. Deus mostra como o nosso coração é mau, como o nosso coração é duro, como o nosso coração é egoísta. E se os irmãos se sentiram, talvez, naquele primeiro momento, desanimados, desestimulados e pensando: meu Deus, o que será agora do Evangelho? O que será agora da nossa fé? Será que é o caminho certo? O caminho que nós aceitamos, né? Essa mensagem que nós aceitamos? E quando tudo parecia, né, estar obscuro e os irmãos estavam desiludidos, Deus mostra qual é a verdadeira vitória do crente, que não é a vitória pessoal, que muitas vezes nós vemos ser pregado por aí, em músicas, somente em louvores, né, gospel, e muitas pregações de falsos mestres aí também, que pregam uma vitória pessoal na vida do cristão. Então a fé cristã, ela é uma fé que nos conduz a uma vitória pessoal, quando na verdade a vitória que nós devemos buscar é a vitória do Evangelho,
é a vitória de Cristo. A história do Evangelho e a mensagem do Evangelho é uma história e uma mensagem de humilhação, de perda, de sofrimento. E mais uma vez, nós nos negamos muitas vezes a participar desses sofrimentos em Cristo Jesus. E, por outro lado, enquanto nós tínhamos a igreja temente, desiludida, desestimulada, nós tínhamos inimigos do Evangelho, inimigos de Paulo, festejando e alegres, porque aquele homem tinha sido preso. Porque eles não conseguiam ver a ação de Deus em todas aquelas coisas. Porque, na verdade, como Paulo vai falar aqui, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho chegou às autoridades daquela época. Então, aquilo que, na verdade, poderia parecer o fim do Evangelho, o fim da propagação do Evangelho de Cristo, na verdade, era uma expansão, uma propagação muito maior, porque o Evangelho estava sendo conhecido por mais pessoas e por pessoas mais relevantes também, né, aquelas autoridades. O Evangelho estava chegando a locais que ele não chegaria de outra forma, e mais do que isso, ele estava recebendo maior respaldo, porque é importante nós entendermos, irmãos, que a propagação do Evangelho, durante toda a história, ela passou por esses momentos de pessoas entregando suas próprias vidas por essa mensagem. E é por isso que esse é um dos motivos pelo qual nós confiamos 2000 anos depois de toda essa história ter acontecido, né? De Cristo ter sido crucificado e ter ressuscitado e ter aparecido para aquelas testemunhas oculares. Hoje, nossa fé, né, a nossa esperança está muito baseada no testemunho desses irmãos, dessas testemunhas oculares, que viram aquelas coisas acontecerem com seus próprios olhos e que morreram confessando essas coisas, para que esse testemunho se perpetuasse, né, e chegasse até nós nos dias de hoje. Então, a história do Evangelho passa por sofrimento e por pessoas que entregam as suas vidas por essa causa. E o que nós temos feito? Nós temos abandonado o barco enquanto essas pessoas entregaram as suas próprias vidas. Nós, nessa período de Copa do Mundo aí, né, que a gente tem acompanhado mais de perto o futebol, e os irmãos devem ter visto já algumas seleções que tem aqueles craques, né? E aí são os caras que chegam na hora ali do vamos ver, ele resolve, né? Mas para que isso aconteça, tem um bocado de gente correndo por ele, né? E aí, se um não corre, ele deixa o outro na mão. E nós, meus irmãos, como nós temos cooperado na causa de Cristo? Né? Será que nós estamos só vendo essas pessoas entregando as suas vidas enquanto nós estamos de braços cruzados? Ou nós temos, de fato, cooperado? Nós temos valorizado essas vidas que têm sido entregues à morte, entregues ao sofrimento, se aproximado da cruz de Cristo, e nós participamos junto com eles desse ministério. No versículo 14, Paulo vai trazer outra forma pela qual as suas cadeias, né, a prisão de Paulo estava contribuindo para o progresso do Evangelho. E ele diz: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, outra forma pela qual a prisão de Paulo estava contribuindo para o progresso do Evangelho é que os irmãos estavam sendo encorajados a continuar essa missão. E olha que fascinante, né? Como é maravilhoso o que o Evangelho inverte a lógica do mundo, né? Então, se nós esperamos que esses reveses na vida dos personagens aqui da ministração e da pregação do Evangelho, quando eles sofrem, quando eles estão em momentos de conturbação e de tribulação, se nós esperamos que isso enfraqueça a obra, na verdade, a lógica é invertida e os irmãos se sentem mais encorajados. Quem se sente encorajado com o sofrimento, com a dor, com a prisão do outro? Né? Isso não é
humanamente ou naturalmente lógico, né? Não faz muito sentido. E nós vemos essa lógica sendo invertida muitas vezes aqui nesse livro de Filipenses, que é um livro, como o Joviano falou aqui, né? É um livro que vai falar sobre alegria, né? É conhecido como uma epístola, uma carta da alegria, mas é uma alegria que é em meio ao sofrimento, em meio à dor. Então nós vemos essa lógica sendo invertida. E em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao desencorajamento das dores e do sofrimento, Deus inverte isso e usa essa situação para encorajar aqueles irmãos a continuarem a obra de Cristo. E aí eu trouxe aqui uma citação de João Calvino. E ele, comentando esse texto, ele fala o seguinte: não obstante, quando vemos ao mesmo tempo a mão do Senhor, a qual faz o seu povo invencível sob a enfermidade da cruz e os leva ao triunfo, confiantes nisto, devemos aventurar-nos mais do que estamos acostumados, tendo agora um penhor de nossa vitória nas pessoas de nossos irmãos. O que ele está dizendo aqui? Oi? Uma garantia. Nós olhamos para o sofrimento dos nossos irmãos. Nós olhamos para as vidas que foram entregues em prol do Evangelho. E quando vemos Deus agir, né? Porque não é só crueldade por crueldade, né? Mas quando nós vemos a boa mão de Deus agir sobre a vida das pessoas, e como toda essa pressão do mundo e essa perseguição do mundo não consegue suprimir o Evangelho de Cristo, o poder de Deus, o poder do Evangelho, nós temos nisso um penhor, nós temos nisso uma garantia. Foi essa palavra que o Giovanni usou. Uma garantia, uma esperança da vitória, né? Das nossas vitórias. É o que nós vemos em Cristo Jesus. A dor, o sofrimento, a cruz, mas nós vemos a ressurreição e a glória. E assim nós cremos que também acontecerá conosco. É o exemplo, né? É o testemunho da vida de Cristo que nos dá esperança. E é o testemunho da vida desses irmãos também que se torna um penhor da nossa vitória em Cristo Jesus. O conhecimento disto deve suplantar nossos temores, de modo a podermos falar ousadamente em meio aos perigos. Se esses irmãos entregaram as suas vidas por causa do Evangelho, e se aprove a Deus assim fazer, para que a sua vitória, não a minha vitória, mas a vitória do Evangelho, a vitória de Cristo, pudesse ser efetuada, que eu também esteja pronto para fazer o mesmo. Entregar a minha própria vida pela causa de Cristo. E aí nós vemos aqui, então, Paulo vai continuar, e aí aqui a gente vai ler os versículos finais, né? Já estamos caminhando para o final. Isso aqui é necessário acelerar aqui. Então, vamos ler os últimos versículos. Diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também nisto eu me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então, quais são os impactos aqui da prisão de Paulo na propagação do Evangelho? Primeiro, o Evangelho estava sendo mais conhecido. Segundo, os irmãos estavam sendo fortalecidos, a prisão de Paulo, né, estava dando confiança aos irmãos para que eles permanecessem na fé. Então, esse é outro impacto que nós vemos aqui.
né? Lembremos que a igreja de Filipe é a igreja que está enviando suporte para Paulo. Então, os irmãos permanecem confiantes, permanecem na fé, apesar desses reveses da história. Em terceiro lugar, algo que não é diretamente mencionado aqui, mas que foi na prisão que Paulo escreveu muitas das suas cartas, muitos dos livros do Novo Testamento que nós temos aqui, né? E eu até trouxe aqui a relação, né, dos livros que foram escritos quando Paulo estava na prisão. Então nós temos o livro a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo aos Colossenses, a Filemon e também em 2 Timóteo, já em outro momento, né, outra prisão, que Paulo esteve preso em três oportunidades durante o seu ministério. Então, já no fim da sua vida, já quando ele estava sendo entregue à morte, né, nós conhecemos aquele texto, né, meu corpo já está sendo entregue à morte, né, ele fala que ele combateu o bom combate. Então, isso é em 2 Timóteo. Então, todos esses livros foram escritos por Paulo quando ele estava na prisão. Então, olha que maravilha, né? Então, Deus usa esse momento em que Paulo estava confinado, né, que ele não podia continuar seu ministério visitando igrejas ou então indo pregar o evangelho em outros locais, né, o seu trabalho missionário que Paulo fez tão bem, mas Deus usa esse momento de confinamento para que Paulo escreva cartas inspiradas pelo Espírito Santo que até os dias de hoje, nutrem o nosso espírito e alimentam a nossa fé e nos encorajam e nos dão força no Senhor, para que também nós possamos combater o bom combate. E por fim, e é o que nós vemos aqui nesses versículos finais, Paulo menciona que a sua prisão estava estimulando os irmãos a continuarem o seu ministério de proclamação do Evangelho. E aí ele apresenta aqui duas formas, né? Dois tipos de estímulo, digamos assim, que os diferentes homens tinham para pregar o Evangelho por conta da prisão de Paulo. Uns eram estimulados em amor e em boa vontade para continuar a pregação do Evangelho verdadeiro, de coração puro, mas outros pregavam por inveja, né? E Paulo vai falar aqui no versículo 17, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Nós não entendemos exatamente o que Paulo quer dizer com isso, né? Porque nós estamos muito distantes do contexto imediato ali, então nós podemos não entender exatamente o que Paulo está falando aqui, mas a verdade é que nós conseguimos imaginar algumas situações, porque até os dias de hoje nós vemos pessoas que se armam da palavra de Deus e da pregação do Evangelho para prejudicar outras pessoas. Isso existe até os dias de hoje. E era isso que aquelas pessoas faziam. E eles eram inimigos de Paulo. Mas a gente vai chegar lá, porque o primeiro tipo de estímulo é o bom, né? Então, alguns irmãos pregavam por boa vontade, com amor, né? Então, esses irmãos, aqui mais uma vez nós vemos essa inversão, né? Porque eles olhavam para o apóstolo sofrendo e ao invés de se sentirem desestimulados, na verdade eles pensavam que Paulo sofreu, Paulo entregou a sua vida e nada mais justo do que eu fazer a mesma coisa e continuar o ministério que ele começou. Então, enquanto Paulo agora estava em outra fase do seu ministério, enquanto ele estava lá na prisão escrevendo cartas às igrejas, enquanto ele estava na prisão fazendo o evangelho mais conhecido, onde os irmãos talvez não pudessem chegar, então agora os irmãos continuavam o trabalho que ele fazia, trabalho no campo, né? No campo missionário, pregando o evangelho a quantos os irmãos conseguiam. Então, esses irmãos, e eram uma igreja muito missionária, né, e eles continuam o ministério de Paulo, eles ajudam Paulo, eles dão esse mantimento, eles dão suporte a Paulo, né, por meio de Epafrodito, mas eles também continuam o trabalho, continuam na propagação do Evangelho. E é muito importante, meus irmãos, mais uma vez aqui eu menciono isso, essa noção da comunidade e do engajamento mútuo para essa missão de pregar o Evangelho. Então é muito importante nós saber que
nós precisamos estar engajados uns com os outros. Nós trabalhamos uns com os outros. Nós damos suporte uns com os outros. E quando os nossos irmãos estão passando por dificuldades, quando os nossos irmãos estão passando por tribulações, somos nós que somos encorajados também, né, pela forma como Deus trabalha em seu coração, nós que damos suporte a esse irmão, nós que continuamos o trabalho que esse irmão agora não pode mais desenvolver, todos nós estamos envolvidos na mesma causa. Né? Então é muito fácil nós cairmos nessa ideia de uma desagregação, né, no trabalho desenvolvido pela igreja, de achar que aquele irmão é responsável por isso, eu sou responsável por outra coisa, e muitas vezes nós nos distanciamos do objetivo principal, né? E aí nós queremos, muitas vezes, que o trabalho seja desenvolvido da nossa forma, com os nossos meios, mas não estamos preocupados com o fim. E é exatamente o contrário do que Paulo buscava aqui, e é o que nós vemos no outro exemplo que ele dá, né? O exemplo de pessoas, de homens que pregavam o evangelho por motivos errados, né? Que Paulo vai mencionar no versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E aqui nós temos um texto um versículo que de imediato é um pouco complicado, né? A gente, pelo menos, eu não sei vocês, mas parece um pouco estranho, né? O que Paulo está falando aqui. Ele fala que se regozija na pregação do evangelho por esses irmãos que estavam pregando por motivos errados. Né? E a verdade, meus irmãos, é que, e é o que nós podemos inferir aqui nesse texto, é que o evangelho, aparentemente, ele estava sendo pregado com integralidade ou com fidelidade na mensagem. A mensagem que estava sendo pregada era fiel. A mensagem estava certa, porém, estava sendo transmitida por pregadores com motivos errados em seus corações. E a gente fica pensando, como isso pode acontecer? Primeiro que é muito louco pensar que esses homens preservaram a fidelidade e a pureza da mensagem, apesar dos seus corações maus. Né? E aqui é uma coisa que nós vemos aqui nesse texto, que Deus pode fazer. Deus pode usar a má intenção de homens, Deus pode usar homens mal intencionados para que a sua vontade seja feita. Tá? Isso é um pouco escorregadio, mas tentando me policiar aqui para não falhar nas palavras aqui aos irmãos, tá certo? Então, o que nós vemos aqui é que a mensagem estava sendo preservada, porque Paulo não iria se regozijar de um evangelho corrompido sendo pregado, certo? Nós não nos regozijamos quando tem algumas pessoas que caem nesse erro, né? Esse camarada aqui, ele prega muita coisa errada, mas ele está falando de Jesus e ele está alcançando pessoas que nós não conseguimos alcançar. Tipo, se os irmãos me permitirem citar uma pessoa aqui, não sei que é deselegante, né, mas como é uma figura pública, é o David Leonardo, por exemplo. Então é um cara que ele prega muita coisa errada, mas que ele alcança muitas pessoas, que nós não alcançaríamos, né? Pessoas famosas, né, com muitos seguidores, enfim, estrelas, o Neymar, o pessoal da música, do mundo e tudo. Agora, ele está levando para essas pessoas um conteúdo de uma mensagem ruim, que vai antes comprometer o coração dessas pessoas, vai danificar a noção e o conhecimento dessas pessoas do verdadeiro evangelho de Cristo, do que é o pecado, do que é a cruz de Cristo, do que é a verdadeira conversão, do que é o evangelho, do que é ser igreja. Então essas pessoas elas estão recebendo uma mensagem corrompida. Tá certo? Aqui o que nós vemos é diferente. Nós vemos uma mensagem verdadeira sendo pregada àquelas pessoas, e mais do que isso, nós vemos a obra de Deus agindo, então transformando o mal daqueles homens em bem. Paulo não se regozija
da vida daqueles homens, do ministério daqueles homens. Paulo se regozija do resultado que Deus faz através desses homens. Então, enquanto os homens planejam maldade, né, o que eles estavam querendo aqui era causar contendas, causar prejuízo à vida de Paulo, mas, na verdade, Deus transforma esse mal e esses planos maus dos homens em bem. Então, Paulo se regozija no resultado de tudo isso, que é o Evangelho chegando a mais pessoas. E aí eu gostaria de trazer aqui, eu até marquei aqui, deixa eu ver se eu abro rapidinho aqui, para não tomar muito nosso tempo, o que fala a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 17, ela vai mencionar exatamente o que nós estamos buscando entender aqui. No capítulo 17, no capítulo 16, parágrafo 7, diz assim: as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisa que Deus ordena e úteis, tanto a si mesmo como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, para a glória de Deus. São, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça dele. Não obstante, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso. Então, essas pessoas, esses homens, eles não estavam agradando a Deus, as suas obras não são boas, elas não procedem de um coração puro, e como nós lemos aqui no texto que o irmão Joviano trouxe, esses homens centríferos, eles são impedidos, eles são incapazes de glorificar a Deus, de obedecer a Deus, de fazer boas obras de fato, porque eles estão presos à lei do pecado. Nós recebemos a liberdade em Cristo para poder agradar a Deus com as nossas obras. Esses homens não conseguem fazer isso. E o mesmo Paulo que se alegra com o resultado que Deus dá a partir do mal desses homens, é o mesmo Paulo que vai trazer uma série de qualificações para os ministros da palavra dentro da igreja. Então, o que Paulo está dizendo nós não podemos aprovar a vida desses homens, aprovar o ministério desses homens. Os verdadeiros ministros da palavra, eles têm que ter uma série de qualificações, porque eles precisam ser homens preparados pelo Espírito Santo para isso. Então, o ministério desses homens não era aprovado, porém Deus estava transformando o mal deles em bem. Amém? Meus irmãos, aqui nós finalizamos a exposição desses versículos. Acredito que na próxima semana vocês terão um expositor muito melhor da Palavra de Deus para dar continuidade a esse primeiro capítulo. Espero que Deus fale muito aos nossos corações através dessa maravilhosa, dessa preciosa carta que fala sobre cruz, que fala de sofrimento, que fala sobre sacrifício, mas que fala sobre alegria em Cristo Jesus, porque a nossa vitória pessoal não é necessariamente a vitória do Evangelho, mas nós corremos com esse mesmo propósito, para que Cristo seja glorificado enquanto nós somos humilhados, tá certo? Que Ele cresça enquanto nós somos diminuídos, que Ele receba toda a honra e toda a glória. Nós somos muito estimulados nos nossos dias, né? E nós queremos isso dos nossos filhos, né? Que eles sejam pessoas bem-sucedidas nas suas vidas, né? Que eles não passem por nenhum sofrimento. Pergunte a uma mulher de pastor se ela quer que a filha dele seja mulher de pastor também. Ou pergunte a um pastor se ele quer que o filho dele seja pastor também. Então ele passou por todo esse sofrimento, por muitas tribulações, muitas angústias pelo peso e a responsabilidade de ser um ministro do Evangelho. E as mulheres de pastor passam por muitas coisas também. E a gente não quer que os nossos filhos passem por isso, né? E eu não estou dizendo que isso é necessariamente um erro, né? Não estou fazendo um julgamento aqui,
mas é só para nós entendermos que o que nós queremos dos nossos filhos é que eles sejam médicos, que eles sejam advogados, que sejam engenheiros, que eles sejam pessoas bem-sucedidas nesse mundo, mas nós devemos parar para pensar que nós deveríamos, na verdade, querer que os nossos filhos deixem de ganhar o mundo para que eles ganhem a alma, para que eles recebam o verdadeiro galardão que não está nessa vida, mas que está na eternidade, na esperança de Cristo Jesus, porque o Evangelho é um Evangelho de venha, tome a sua cruz e me siga. Quase primeiro dia do você agora, outra coisa que eu dou muito a Deus, essa palavra muito, o fato de você ter citado dois contrastes muito fortes. Foi Paulo e Jonas, né? Jonas queria que os receptores viessem a sofrer deles muito severo. E Paulo que queria pregar o Evangelho apesar dos seus sofrimentos. E o coração semelhante de Paulo, a gente só consegue, semelhante de Paulo, semelhante de Cristo Jesus, a gente só consegue através da palavra que Jesus deu, foi um novo. E nós precisamos nos desfazer do homem carnal e precisamos ser mais espirituais. É a partir daí que a gente vai conseguir o coração de mesmo em meio ao sofrimento. A gente vai conseguir ser reconstruído com o coração. Amém. Amém. Deus seja louvado. O irmão mencionou aqui o exemplo de Paulo, né? E eu lembrei do texto que a gente leu Romanos 8, eu acho que é em Romanos 9 que Paulo vai falar sobre os seus compatriotas judeus, né? Que ele fala que ele desejaria ser anátema diante de Deus para que os seus compatriotas, né, fossem salvos em Cristo Jesus, porque ele sabe quanto esse povo negou a mensagem de Cristo, negou o próprio Deus, né? E ele fala que, então nós vemos aí um homem que, como o irmão mencionou, né, ele estava menos preocupado com a sua vida do que com o Evangelho, né, do que com o reino de Deus. Então que assim estejam nos nossos corações compromissados mais com Deus, mais com o reino, mais com o Evangelho e com a Igreja de Cristo do que com nós mesmos. Amém? Vou passar a palavra para o Júlio.